Olá, meu nome é Thaís, eu sou psicanalista, pós-graduada em Neurociência Aplicada à Saúde e também trabalho com educação. E hoje eu vim falar um pouco sobre essa questão de uma agonia interna que a gente sente, um sentimento de urgência, de emergência, de que tem que fazer muitas coisas e que não vai dar tempo e que vai ficar tudo ruim, vai dar tudo errado e às vezes dá, né? Eu me lembro de uma situação na minha vida, inclusive, em que eu tinha uma entrega para fazer. Eu já fazia velas aromáticas já nessa época e perdendo meu cabelo. E deu muito errado. No dia mesmo eu tentei correr para poder resgatar a produção, não deu. E eu fiquei com um sentimento de insuficiência, de incompetência, muito triste, porque era uma entrega que ia alavancar a minha loja, né? Então, quando eu fui olhar para essa questão mais de perto, eu percebi que lá atrás na minha história, e aqui não colocando ninguém como ruim, porque as coisas são como são, principalmente nesse contexto. Alguém me falava, vamos logo, vai logo, ou se me visse, por exemplo, parada ou deitada, eu tinha que estar fazendo sempre alguma coisa. E vinha também essa questão de muitas vezes ver os pais passando por algum aperto financeiro e o medo, né, verbalizado de não vai dar, não vai ter, não vai ser suficiente, e a gente acabar ficando também com esse medo, com essa sensação, com esse impacto emocional herdado. Então, no momento que eu me vi, né, nesse meio, eu não percebi, a gente não percebe, e passado um pouquinho, levei isso, né, para minha terapia, para poder abrir essa questão, e eu fui vendo que eu estava reproduzindo aquilo que eu já tinha vivido por muito tempo, né? E aqui eu prefiro chamar de impacto, né? Um alto impacto emocional. E porque a gente poderia chamar de trauma também. E tem coisas que não precisam acontecer repetidas às vezes acontece e é parte da rotina. Quando a gente leva nome, por exemplo, lerda, não faz nada direito, preguiçosa, né, preguiçoso, não sei o quê. E esses adjetivos, né, que vêm de novo, eles aprenderam igual e na hora da raiva tem que descontar a raiva e é o que vem. Isso quando, né, não apanhava por conta de um trabalho não executado a contento, nem sempre por preguiça, mas por não ser como a outra pessoa faria. E essas situações vão deixando marcas, e às vezes uma vez que acontece é suficiente, a depender de como a gente olha para a situação e guarda, né? Crianças que apanham costumam guardar muita raiva, ou tratamento do silêncio, porque as situações, né, quando elas são quando nós estamos à mesa, principalmente, dividindo refeição, é o momento que para a criança é o mais impactante, porque está todo mundo ali. Então a gente percebe enquanto criança os silêncios, os olhares, aquilo que não é falado, também fica como uma urgência, uma agonia, um negócio preso. E a gente cresce então com alguns sinais desses impactos, que é se eu falar eu vou ser criticado, se eu me expor, do tipo, se eu gravar um vídeo, se eu montar uma loja online, se eu divulgar meu negócio vai ser muito ruim. Ninguém vai gostar, ou ninguém vai gostar de mim, né? Ninguém gosta de mim, eu não consigo fazer isso direito, mas eu gosto de fazer. Ou então eu até fiz, por exemplo, eu faço algo muito bem feito, mas quando eu vou fazer para o outro, fica um negócio esquisito. Ou às vezes até o oposto acontece, tudo que eu faço para os outros é muito bom, quando é para mim, chega diferente, chega ruim. Então esse impacto ele vai caminhando se a gente não olha para ele com carinho, de modo que ele se repete. E por que ele se repete? Porque está lá na base. Então a gente olha para o passado como uma referência. E aí a base se torna essa regra do jogo. Então a regra do jogo é continuar levando xingo. Ah, mas ninguém em sua consciência faria isso. Exatamente, em sua consciência não, mas inconscientemente sim, porque nos coloca num lugar
no qual nós temos muitas vezes um vínculo afetivo, principalmente se aqueles personagens que estavam lá naquela época não estão mais hoje aqui. Pai, mãe, avô, avó, né, um vizinho, uma vizinha, sei lá, primo, prima, alguém não está mais, seja porque partiu ou seja porque mora longe, e a gente sente a falta daquela época, daquele período, então de repente a gente passa a aceitar esses impactos sem perceber, porque isso também nos remete a um local de afeto. Então, a gente tem as mesmas conexões neurais ali repetindo, por quê? Porque acaba sendo uma referência de algo bom, por pior que seja. Então, a gente precisa olhar para isso e se escolher nessa hora e entender que o fato de a gente se ver como merecedor, como uma pessoa que reconhece os talentos que tem, não desfaz o vínculo. E para algumas pessoas é saudável desfazer o vínculo, tem pessoas que desfazem, mas de repente você olhar e entender que, pera, né, aquela pessoa deu o que tinha, ela deu o que ela recebeu. Então, a gente pode transformar essa vinculação que ela não se perde, né? Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho e segue. Então, a gente pode mudar esse tipo de vinculação e criar um novo caminho emocional pelo qual as coisas acontecem. Então, eu posso reconhecer os talentos que eu tenho, eu posso, de repente, entender que existe uma referência de que não vai ser bom, mas eu vou persistir e vai ficar melhor. E de fato, quando eu fui fazer uma outra entrega de velas, depois dessa, a pessoa gostou muito e ficou muito feliz. E eu, quando entreguei, eu tava com muita culpa, porque eu falei, gente, vai ficar muito mal feito. Vai ficar, nossa, tá ruim, não tá bom o suficiente. E para outra pessoa ela disse que a vela estava perfeita e muito bem feita. Então a gente precisa se apropriar de quem a gente é, dos nossos talentos, e a gente precisa se escolher. E nós seremos sempre a nossa melhor escolha. Até a próxima.